caros amigos, meu nome é Michele Dorfman, eu sou acupunturista e eu vou passar para vocês aqui nesse canal 30 anos da minha prática clínica e eu vou passar para vocês sempre com muita leveza, objetividade e praticidade. Hoje a gente vai conversar sobre a fibromialgia, que é uma doença que desafia a medicina ocidental, porque ela não aparece em exame de sangue e nem nesses exames de imagens tradicionais que a gente está acostumado a lidar. A termografia, que é uma forma de diagnóstico nova, já parece alguma coisa, mas infelizmente ainda é uma tecnologia de difícil acesso e ainda um pouco cara e não é paga ainda pelos planos de saúde. Apesar desses pacientes não terem alterações articulares ou musculares via diagnóstico de imagem, é sempre bom eles fazerem todos esses exames para a gente poder afastar outras hipóteses diagnósticas para não confundir o diagnóstico. Ela tem como característica principal uma dor difusa e, dependendo da gravidade, ela se torna incapacitante, impedindo que as pessoas façam suas atividades de vida diária. Essas dores podem ser musculares ou articulares e elas migram de um lugar para o outro. E elas também podem ser agravadas por má postura, tensão do dia a dia, lesões de repetição, o pessoal que fica muito tempo no computador ou digitando. Essas dores elas são agravadas por esses fatores, mas essas dores não são desencadeadas por isso. A principal diferenciação das dores da fibromialgia para aquela dor que aparece no dia a dia é que essa dor do dia a dia ela passa com analgésico ou passa com repouso, uma bolsa de água quente. Mas a dor da fibromialgia não passa nunca e se ela perdurar por mais de 3 meses, ela acaba se tornando crônica. Normalmente, esses pacientes sentem dor até na hora de dormir. E aí o que acontece? Não aprofunda o sono, ele fica muito leve, muito superficial, os pacientes não sonham, não entram com a reposição normal do yin que a gente precisa e no dia seguinte vai gerar um cansaço. E a fadiga crônica é mais uma queixa importante da fibromialgia e muito comum. Na avaliação física, quando é feita a palpação, a gente pode encontrar 18 pontos dolorosos que para a medicina ocidental são chamados de tender points. Mas para a gente, na medicina chinesa, alguns a gente pode considerar como pontos Ashi e outros como pontos de meridiano mesmo. O VB20, que é um ponto na base da nuca, é muito comum, e G11, F8, aquela região ali do BP9, todas essas regiões são consideradas tender points para a medicina ocidental. Para a medicina chinesa, a fibromialgia é uma doença ligada à estagnação de energia. O nosso corpo, para estar saudável, ele precisa que exista um livre fluxo de qi e sangue pelo corpo. E a fibromialgia é um exemplo clássico dessa estagnação. Agora, por que acontece essa estagnação, né? Na medicina chinesa, a gente tem duas etiologias principais. A estagnação de qi e sangue por deficiência e a estagnação de qi e sangue por excesso. No caso da deficiência, o sangue ele não tem volume suficiente para nutrir e umedecer todas as estruturas musculares e articulares. E a incidência de fibromialgia é 85% maior em mulheres do que homens. Por quê? Homem quase não perde sangue. Em compensação, a gente perde sangue a vida inteira. A gente perde sangue na menstruação, a gente perde sangue na gravidez e a gente perde sangue na amamentação, que para os chineses é conhecido como sangue branco. O sangue menstrual, ele vira leite materno no pós-parto. Então, minha gente, nós mulheres perdemos sangue a vida inteira. Os homens já não têm mais essa perda sanguínea e eles têm muito menos doenças ligadas a esse tipo de deficiência. Agora, a estagnação por excesso já é diferente. A gente tem sangue circulando no corpo, só que esse sangue fica estagnado muito em função de questões emocionais, irritabilidade, sapos engolidos, frustração, mágoa. Tudo isso pode gerar dor da fibromialgia também. E a diferenciação dessas duas etiologias não é difícil de vocês entenderem e de vocês observarem na prática clínica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive duas pacientes que chegaram para mim na mesma época com diagnóstico de fibromialgia. Uma chegou para mim com aspecto cansado, falando baixo, desanimada, um pulso fino que mostra uma deficiência de sangue, uma língua pálida também que mostra a deficiência de sangue.
E a outra chegou para mim falando alto, raivosa, reclamando da secretária, dizendo que custou estacionar o carro, um pulso forte, cheio, corda, uma língua violácea. E aí o mais interessante é que aí você vê claramente que uma tem um quadro de deficiência de sangue e a outra tem um quadro de estagnação de sangue. E o mais interessante é que é muito mais fácil a gente circular o excesso do que a gente produzir Qi sangue. Para a gente poder ter essa produção de energia, de sangue, a gente precisa que o paciente se alimente bem. E muitas vezes essa alimentação é inadequada. Ou seja, a gente vai perdendo sangue ao longo da vida e esse sangue não é reposto através de uma alimentação mais balanceada. Então é muito mais fácil você dispersar o excesso do que você tonificar uma deficiência. E foi muito bacana, porque como eu comecei a atender as duas na mesma época, eu percebi claramente a diferença disso. A paciente que tinha um quadro de estagnação de excesso, ela melhorou com 3 ou 4 sessões. E a paciente que tinha um quadro de deficiência, esse resultado se arrastou por mais tempo, até finalmente ela ter consciência e ir numa nutricionista para ter uma orientação alimentar adequada para produzir sangue. Se não tem matéria-prima, a acupuntura não tem como fazer milagre para produzir essa energia toda. A partir do momento que vocês entendem o conceito de excesso e de deficiência, fica muito mais fácil tratar outras queixas associadas à fibromialgia. Lembra que eu falei para vocês que o paciente tem alteração do sono, que tem um sono muito ruim? Pois é, a gente tem que se lembrar que o sono depende da energia Yin. O início do sono depende da energia Yin. Se você tem pouco sangue, o sangue é a base material do Yin. A tendência é esses pacientes terem dificuldade para iniciar o sono. Nessas situações, a gente pode fazer o Renmai, que é o P7 com R6. É um vaso maravilhoso que mais nutre o Yin do corpo todo. E eu gosto também de associar ao C7 com R3, que são 2 pontos fonte do mesmo nível energético. Também o C7 à direita com R3 à esquerda. Essas combinações não fui eu que inventei não, essas combinações estão todas no Maciossi, que é um autor que eu adoro, admiro muito e tive o prazer de conhecer ele pessoalmente num congresso que eu fiz. E a insônia por estagnação está mais ligada a um desequilíbrio da energia Yang. Então a gente precisa baixar esse fogo todo aí. Aí eu faria o C8 com R6. O C8 vai tirar o fogo do coração e o R6 vai aumentar a água do rim, equilibrando essa alteração de sono com esses 2 órgãos em desequilíbrio. Eu produzi um conteúdo muito bacana que tem lá no meu Instagram falando sobre sono. Quem tiver curiosidade de ver um pouquinho mais profundamente, dá um pulinho lá e dá uma olhadinha. Além desses 2 pontos para excesso, eu gosto muito também da linha da calma da testa, que é o VB13 com VG24. Outra queixa também muito comum é a fadiga, ou seja, o pessoal não dorme direito, sente dor o dia inteiro, isso gera um desgaste emocional gigantesco. Então, o que a gente pode fazer para produzir sangue aí nessa fadiga? Eu gosto muito do VC8 com moxa, que vai aumentar o yang do baço, vai melhorar a produção de sangue do corpo todo, e o E36, que é um dos melhores pontos para nutrir o Qi geral. E se você tiver essa fadiga crônica, o paciente tem pulso, está em corda, mas a energia está estagnada, a gente tem que abrir essas comportas de energia. A gente pode usar o IG4 com F3. Nessas situações, eu uso eles de forma bilateral. A enxaqueca também é uma queixa muito comum nesses pacientes. Então vamos lá, vocês já sabem que tem a enxaqueca por deficiência e a enxaqueca por excesso. A de deficiência, a gente pode usar um BP6 e um F8, que vai aumentar esse aporte sanguíneo, fazendo com que tenha volume de sangue para chegar na cabeça. E a dor de cabeça por estagnação normalmente está ligada a Qi sangue do fígado. Então a gente pode fazer um Taiyang e o VB43. Eu considero o VB43 o melhor ponto para cefaleia temporoparietal. É um ponto distal que às vezes o paciente está com tanta dor na cabeça que a gente não consegue nem chegar perto da testa e da têmpora deles com a agulha. E aí vocês podem usar o VB43, que praticamente não dói e é um ponto distal super eficaz. Algumas pacientes relatam também uma rigidez matinal.
Por que isso acontece? Mesma coisa, se você tem uma deficiência de Ti sangue, quando a gente está em repouso, esse sangue ele volta para o fígado, onde ele fica armazenado. E à medida que a gente começa a se movimentar, vai aumentando essa demanda, o Ti, o sangue vem para os músculos. Mas lembra que esse sangue está deficiente. E a outra causa, quando é estagnação, essa energia que já fica mais lenta pelo repouso, ela fica mais parada ainda. Quando a gente tem essas duas situações, a gente pode usar o VB34 e o VB21, que eu considero duas combinações excelentes para melhorar essa mobilidade musculoarticular, principalmente nesses pacientes com fibromialgia. Mas vocês podem usar nos pacientes de uma forma geral. Aquele paciente que vira para vocês e fala assim: eu estou sempre tenso, a musculatura aqui do pescoço está sempre dura, eu estou sempre a ponto de explodir, parece que tenho até às vezes uma tremedeira de tanto nervoso. Esses dois pontinhos são ótimos para isso. Quem já teve dor crônica em algum momento da vida sabe que mexe muito no emocional da gente. E esses pacientes relatam quadros de depressão importante. Então, o que eu aconselho a vocês? Fazerem uma anamnese mais cuidadosa, tentar identificar um padrão energético desse paciente, se essa depressão é antiga, se essa depressão é muito anterior ao diagnóstico de fibromialgia, se ela é anterior ao quadro de dor. Vale a pena sempre dar uma perguntar como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, como é que é a história de vida dela atual, como é que foi a vida dela nos últimos anos, porque normalmente quadros depressivos podem gerar quadros de dor e quadros de dor podem gerar depressão. Quem já teve dor crônica sabe que mexe muito no emocional da gente e tira qualquer um do seu equilíbrio. Para poder tratar assim um pouquinho dessa depressão, que é a ponta de um iceberg, eu gosto de usar o P7, que vai trabalhar a tristeza, e o VC17, que vai ajudar na angústia. Então, a partir do momento que você começa a descascar essa cebola, fica mais fácil a gente conseguir entender o que está por trás daquela dor e daquela depressão. Para a gente poder fazer um tratamento direito, eficaz, que o paciente tenha um resultado a médio e longo prazo. A curto prazo é muito difícil porque tem um desequilíbrio muito grande por trás. Eu sempre gosto de orientar, encaminhar para uma nutricionista para poder ver o que está acontecendo nessa alimentação. Ou o paciente está comendo pouco, ou está comendo mal, ou está dando intervalos muito grandes entre uma refeição e outra. Outra coisa que é fundamental nesses pacientes é atividade física. Não dá para não fazer algum tipo de atividade física. Mas é importante vocês saberem o seguinte: os pacientes que têm deficiência de sangue, eles tendem a piorar com o esforço físico excessivo. Nesses pacientes, eu gosto de indicar Qigong, yoga, meditação, que são formas de você mobilizar o Qi sem fazer movimentos físicos muito excessivos. E para aqueles pacientes que têm estagnação por excesso, aí, gente, não tem jeito. Se essa pessoa não botar essa energia para circular, quando você aumenta o batimento cardíaco e a circulação sanguínea, você move o Qi e o sangue. O Qi move o sangue carrega o Qi. Então não tem jeito. Paciente com quadro de excesso quer melhorar do quadro álgico, tem que fazer atividade física e aeróbica. Não adianta fazer musculação, que a musculação não vai fazer esse aumento que a gente precisa da circulação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que nem todo mundo fica muito feliz, que se chama terapia. Ela é fundamental para ajudar esses pacientes a lidar com as emoções do dia a dia. Quem tem dor fica sem paciência, fica mais irritado, fica mais mal-humorada, tem uma dificuldade maior de se relacionar com as pessoas socialmente. Isso vai causando um distanciamento. A própria família começa a reclamar que a pessoa fala só desgraça, só reclama o tempo todo. E o lugar da terapia é um lugar que a pessoa pode falar sem ser julgada, sem ser repreendida, para ela poder aprender a lidar com as emoções. Outra combinação boa de pontos que eu faço muito para isso, para ajudar no processo terapêutico, é o CS6 à direita com F3 à esquerda. Essa combinação ajuda a pessoa a elaborar o que ela sente, para melhorar, né? Porque não adianta nada ficar jogando a sujeira para debaixo do tapete, fingir que não tá vendo o que tá acontecendo, porque o corpo tá ali reclamando e falando que ele tá precisando de ajuda. E se a gente não ajudar,
infelizmente não vai ter milagre na medicina nem oriental e nem na ocidental que vai melhorar o quadro álgico desses pacientes, ok? Então, olha, se você gostou desse vídeo, clica nesse sininho aí embaixo para receber notificação quando eu postar alguma coisa nova. Vai lá no meu Instagram, @MichelleDorfmanAcupuntura, tem um monte de conteúdo maneiro que eu produzi lá para vocês. E curte aí. Quanto mais vocês gostarem, mais estímulo eu vou ter e mais a plataforma vai entender que esse conteúdo é bacana e é importante. E aí eu consigo produzir mais material bacana, tá bom? Beijos em todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Se tiver dúvida, coloca aí embaixo que eu vou responder todas as perguntas, porque eu adoro essa troca que eu tenho com vocês. Beijos!